Eu queria trazer dois pontos aqui, e na verdade o primeiro ponto seria para o Calazans. Calazans, a criança ela estava acolhida. Ela está acolhida num abrigo que não é o próprio para ela. Ela estava num abrigo infantil, né? Quando ela sai, mesmo ela saindo da casa, quem que tem a responsabilidade dessa criança, desse adolescente? Olha, ele está sob a tutela do poder público. Do mesmo modo como se ela estivesse na casa dos pais, e os pais teriam essa responsabilidade, e ela foi retirada por alguma situação, por um problema que provavelmente dos pais, porque ela é considerada uma adolescente em situação de vulnerabilidade, e ela veio para a tutela do poder público. Então, o poder público é responsável, mesmo quando eles estão fora do ambiente, na medida em que são pessoas menores de idade que ainda não respondem pelos seus atos. Portanto, a tutela é do poder público municipal, é quem tem responsabilidade por isso. E não é a sua pergunta, mas só gostaria de acrescentar a informação, como a conselheira Lia disse. O Ministério Público vai propor o termo de ajustamento de conduta. É importante deixar claro que o município não é obrigado a assinar. O termo de ajustamento de conduta, o município assina se quiser. É diferente da situação das creches, onde houve uma liminar, obrigando. Aí é uma determinação. O Ministério Público, sem ação judicial, não tem autoridade para determinar. Se o município assinar o termo de ajustamento, ele passa a ser obrigado, pode inclusive aplicar multa para o município e para o próprio prefeito, secretária, para quem estiver envolvido ali no TAC. Mas não tem a obrigatoriedade da assinatura. Ou seja, pode dar em nada. Pode dar em nada. Se ficar apenas no TAC, pode dar em nada. É uma situação lamentável, né, Givaldo? Pois é, como a própria conselheira disse, o problema já vinha sendo agravado, eles já cobraram solução, e é aquela história que a gente sempre fala aqui, né? Vão fazer uma reunião, daí vai fazer um termo de ajuste de conduta e pode não dar nada. Lembra muito aquele episódio da morte daquele garoto, né? O garoto. Aí começou aquela discussão sobre moradores de rua, discussão sobre segurança, acabou, não existe mais, já não falamos sobre aquele assunto. A gente acabou empurrando para baixo do tapete novamente. Problemas como esse, ou problemas manicomiais, deixa essa expressão. Eu tive um problema sério com a minha filha alguns anos atrás e acabou ficando internado aqui no Hospital Psiquiátrico de Maringá. Precaríssima situação ali, acabei transferindo ela. Mas a discussão que eu sempre tinha ali é o seguinte: se não tem, é precário, mas se não tem, vai para onde? Eles espalham isso para vários lugares, isso cria um problema maior ainda para a família. E nós não enxergamos, nós não debatemos, não há congresso a respeito dessas questões locais, sabe? Nosso problema. A gente discute tanta coisa, besteira, quando você acompanha a Câmara, muito bem lembrado, viu, Celestino? Onde estão os vereadores, né, que deveriam fazer uma mobilização para alcançar, para enxergar problemas esse e tantos outros que vivem pessoas, ficam que de vivem essas briguinhas e bastidores, não, atacando sim, o outro. Eu acho que assim, está posto esse problema, a gente espera que tenha uma solução. Essa questão do segundo, o terceiro e do quarto Conselho Tutelar de Maringá, principalmente na Zona Norte, é uma discussão que já vai pelo menos umas 2 décadas que eu ouço. Eu acabei não tendo a oportunidade, viu, que ela acho que foi falha minha, de perguntar para ela qual é o perfil dos problemas que estão se agravando, né? Ela falou que teve um aumento, até eu fiquei curioso, deveria ter perguntado. Quais são os tipos de problemas mais comuns hoje, uma vez que ela disse que teve uma demanda maior? Será que é droga, é só desarranjos familiares, ou é uma geração que não está muito atenta a nada? Enfim, é um problema sério. E a gente vai torcer que tenha uma solução, né? Ou a gente talvez nunca mais ouvir falar sobre isso. E até o próximo episódio. Agora, de acordo com a prefeitura, lembrando, gente, que essa menina de 15 anos, essa adolescente, ela se automutilou dentro do abrigo. Por isso que isso veio à tona hoje. Nós procuramos a prefeitura e a resposta que tivemos foi o seguinte: como envolve adolescentes, o caso corre em segredo de justiça junto aos órgãos competentes. A SAS destaca que, para garantir a segurança e proteção da adolescente, ela foi imediatamente transferida para outra unidade do município e passa por acompanhamento médico e acolhimento psicológico. E aí eu te pergunto, ela estava acompanhada de mais um adolescente lá da casa, de 12 anos. E esse menino fica como? É importante que ela se automutilou, são problemas convergentes com graves problemas psiquiátricos. Então, olha só, aumenta ainda mais o drama da verdade do abrigamento, e lógico que não tem culpa, né? Você tem 2 problemas gravíssimos, além da própria conjuntura. Porque, de um lado, há adolescente com problemas psiquiátricos que necessita de atendimento especial,
que talvez não pudesse, inclusive, estar ao lado das crianças, né? Não é bom para ela e não é bom para as crianças, e o adolescente, o usuário de droga, que também foi colocado lá junto com os demais, sem nenhuma triagem que não é feita. Ou seja, a situação é grave e muito bem lembrado pela bancada, porque vereador tem que conhecer a estrutura do município, tem que gastar tempo para ir lá ver, parte a parte, secretaria a secretaria, como é que está, para ele exercer o papel fiscalizador, para ele propor uma ideia, para ele dar a ideia, para ele dedicar o tempo dele. Não aprovar aqui a emenda obrigatória lá, como é que chama? A PPP da iluminação? Não, e a emenda, aquela emenda que vai destinar, o que os vereadores podem destinar uma parte do orçamento com gastos de execução obrigatória. Foi aprovado em lugar. Por que não destina esse dinheiro, uma sugestão, para a construção de um novo abrigo? Conhecer isso aí. Por que o dinheiro da emenda obrigatória, então, não vai para a construção de um novo abrigo? Mais alguém sobre esse assunto? Eu acredito que são dois problemas distintos. Vejo ali que realmente há uma necessidade de um novo abrigo, há, sem sombra de dúvidas, de fazer um triamento, né, uma triagem, na verdade, dos que chegam lá, mas, por outro lado, também percebe-se que, infelizmente, essa adolescente que foi vítima desse abuso, infelizmente, poderia acontecer com qualquer adolescente que estivessem na casa. Poderia ser com... Eu não tenho filha, mas com a minha filha, com o filho de quem está nos ouvindo aqui nesse momento, porque, pelo que ela disse, apesar de estar no abrigo, essa adolescente pode sair para ter uma vida, entre aspas, normal, de poder ir na escola. Mas isso não exime a responsabilidade do município em dar condições de segurança para ela. Não, só um minutinho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos colocar aqui. Uma coisa, é a mesma coisa de eu dizer o seguinte, que a minha filha, é um exemplo, foi para a escola, ela foi agredida lá na rua, não é isso eu querer culpar... O culpado vai ser o pai. O pai. No caso, pelo que eu vi... Quem que é o pai dessa adolescente que estava no acolhimento? Pelo que eu vi ali, neste momento, claro que é o poder público, e o poder público foi a própria, se não me engano, do abrigo, que tomou as providências, que verificou o que precisa ser feito... E assim por diante. Então, são dois problemas distintos. Há uma necessidade, sim, de uma triagem, está claro isso. Há uma necessidade de mais abrigos, está claro isso, mas que a violência não aconteceu dentro do abrigo. É chocante constatar que a menina estava no abrigo, mas não estava abrigada. Não, ela estava abrigada. Não, ela não estava abrigada. O problema foi na rua. Foi na rua. Ela não estava brigada. Se ela tivesse brigada, ela não tinha saído para... Não, mas ficou claro, a própria Lia disse que... Ela não teve acompanhamento, então, vamos dizer assim. Gente, mas veja bem. Fala, Calazans. Nós precisamos saber distinguir o negócio. Tudo bem. Vamos distinguir os negócios. A gente tem mania... Deixa eu só a gente falar tem mania de tudo... sou contra. É o poder público. Eu sou contra... Não, eu já sei que essa é a sua posição. Não é minha posição. Daqui a pouco a gente vai ter que sair para ir para lá de novo. Não. É o seu posicionamento, sim, porque o poder público é responsável, sim. O poder público é responsável e tomou as providências necessárias. Eu concordo que precisa de mais abrigo. Que providência tomou? Se tivesse tomado, não tinha acontecido. Não é verdade. Tá no abrigo, Deixa eu falar uma coisa aqui. Um de cada vez. Não dá para fazer, meu amigo. Um de cada vez. Gilmar, calma. espera aí. Não dá para fazer a comparação que você fez da situação da adolescente Calma, com a sua Gilmar, filha. espera aí. Porque todos os adolescentes que estão lá, eles vêm de situações sociais infelizmente complicadas. Abala a saúde mental. A sua filha tem estrutura. Pode ter um problema que for, mas ela tem estrutura, ela tem um pai. É diferente. Ali não. Ali é o simples fato de não ter uma triagem, mas de não conhecer claro. a situação. Há uma necessidade de uma triagem. Calma, então, mas essa é a responsabilidade. Claro. Porque se eu sei que eu tenho um adolescente com problema psiquiátrico e eu tenho outro com droga, eu não vou deixar ele solto. Não vou deixar ele sair e voltar a hora que quiser. É diferente, isso é responsabilidade de quem está com a tutela. E no caso, quem está com a tutela é o poder público. Não se trata de problema do Ulisses, vamos ser maduro. É um problema estrutural da cidade de Maringá. Ninguém aqui está politizando. Mas é uma realidade. E é uma realidade escondida, que a gente precisa conhecer, precisa fazer a crítica, até porque a crítica pode funcionar como um impulsionador, para que o poder público tome as medidas. Mas é preciso desmistificar. São dois problemas distintos. É isso que eu estou deixando claro. Que é uma necessidade de uma triagem, é claro que é uma necessidade de uma triagem, mas ela não foi agredida dentro do abrigo. Isso precisa ficar claro. Mas ela está abrigada pelo poder público. Eu entendo, Kelly, mas da maneira que está a manchete, adolescente que está em abrigo de Maringá foi vítima de abuso. O endereço dela é abrigo. Então, o endereço dela é o abrigo. Para quem lê aqui, a referência dela é o abrigo. Isso é para chamar a atenção mesmo. Você está passando pano. Não estou passando pano. Vamos, termina. Está passando pano. Não estou passando pano. Pode falar, Francês. Vamos lá. O estupro, seja qual for o problema, a conjuntura, o problema que a menina tinha,
o estupro agravou, tanto é que ela partiu para a automutilação. Então imagine como é que está a cabeça de uma menina dessa agora. Agora vamos lá, o que eu ouvi da Lia Chicós, que na verdade é um pedido de socorro. Socorro, isso É um mesmo. pedido de socorro. Venha a público e você aciona a polícia, aciona o Ministério Público, buscar alguma solução que cabe, na verdade, a autoridades municipais. As autoridades municipais estão pecando, estão falhando, porque os próprios conselheiros tutelares estão indicando que falta estrutura. Falta estrutura. A estrutura que temos aí é mínima. Para 10 crianças e 20 adolescentes, é estrutura nenhuma numa cidade polo como Maringá e que traz adolescentes aí da rua, de toda a região. Outra coisa, se nós não conseguimos cuidar nem desses adolescentes e crianças, imagine com esse pessoal do crack que está se espalhando aí pelas ruas da cidade. As perspectivas não são boas.